Deus, amém, queridos? 1 João capítulo 4, versículo 4. Nós vamos concluir hoje um tema muito importante chamado Kairós, discernindo os tempos proféticos, hoje parte 12. Eu quero continuar falando o que nós falamos semana passada. 1 João 4,4 diz assim, queridos, olha só. Filhinhos, vocês são de Deus, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Amém? Sente-se, queridos irmãos, por gentileza. Então, amados, aquele que está dentro de nós, o Espírito de Deus, é o Espírito que tirou Jesus do túmulo. O Espírito do Senhor, ele é maior. Olha, concentre-se. Coloque toda a sua atenção na presença do Senhor em você e no que Ele é, no que Ele tem, no que Ele pode. Concentre-se. Maior é aquele que está em mim. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Lá em Isaías 54,15. Quando Moisés foi diante de Faraó, Faraó parecia tão poderoso. Ele disse: de maneira alguma vocês vão sair, eu é que mando. Mas sabe quem que mandava na história, irmãos, que estava fazendo a história? Era Moisés, porque Deus estava com Moisés, e tudo que Moisés dizia, Deus estava nas suas palavras. Irmãos, quando Deus está em nós, Ele também está nas nossas palavras. Sabe, queridos, uma coisa importante nós compreendemos, que o Espírito Santo que veio habitar em nós, Ele veio para nos ajudar em nossas fraquezas. Nós, como o pastor Cláudio falou aqui agora há pouco, precisamos, antes de tudo, de uma alma próspera. Sabe o que é uma alma próspera, irmãos? É uma alma que se apega no Senhor, que é rico para com Deus, porque o amor é o dinheiro a raiz de todos os males. Uma alma próspera é uma alma que compreende que nada é mais importante que a nossa comunhão com Deus, e que tudo que Deus der seja para a glória dele. Veja bem, amados, o conhecimento nos faz saber o que fazer. Quando o Espírito Santo vai habitar em nós, Ele diz o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer, irmãos? Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o conhecimento nos diz o que fazer. Mas veja o que diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz assim: quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará ou discernirá o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Através do conhecimento, você sabe o que fazer. Mas através da sabedoria, você sabe como e quando fazer. Olha, se você andar no temor do Senhor, Deus te guiará. Não só o que fazer, mas como e quando fazer. O conhecimento te dirá o que fazer, e a sabedoria te dirá como e quando fazer. E o amor te dirá por que fazer. O amor é a motivação, que seja para a glória de Deus e por amor às pessoas. O amor te dirá por que você faz o que você faz. Irmãos, nós não vivemos para a nossa carne, nós fomos salvos para a glória de Deus. Por isso, quando nós nos alimentamos da graça, alimentamos a nossa fé, esclarecemos a nossa fé e vivemos para a glória de Deus, tudo que nós fazemos tem a sabedoria de Deus. Olha, como nós precisamos, irmãos, da sabedoria de Deus, porque nessa curta passagem aqui nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros, somos cidadãos dos céus, mas não devemos nos apegar a nada, irmãos. Nada deve ter o nosso coração. Tudo que Deus nos dá, seja para a glória dele, mas o nosso coração é para ele. Veja, quando falamos de Kairós, discernindo os tempos proféticos, é o seguinte, irmãos, nós olhamos para todo lado e vemos aí o diabo matando, roubando e destruindo. Nós não podemos nos omitir, porque Deus conta conosco. Veja, Deus ouviu o gemido do povo de Israel. Nem foi a oração, foi o gemido. Às vezes a pessoa está tão oprimida, irmãos, que ela nem sabe o que dizer. Deus diz assim: eu tenho ouvido o gemido do meu povo, por isso eu te enviei, Moisés.
Amados, este mundo está cheio de mazelas, pessoas oprimidas, angustiadas, pessoas que estão debaixo de maldição, pessoas que estão cegas espiritualmente. E Deus conta comigo e com você, por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Veja o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 16. Então, a presença do Senhor veio habitar em nós, nos dando conhecimento, sabedoria e amor. Agora, veja, concentre-se nisto. Deus habita em mim e Ele flui através da minha palavra, das minhas orações. Você crê, amados, que nada é maior do que Deus na sua vida? E que Ele realmente, Ele move soberanamente. Quando Moisés fala, alguém pode impedir o que Moisés fala, se foi Deus que enviou? Em Isaías 43:3 diz: operando eu, quem impedirá? Irmãos, é muito bom ver que Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Diz Mateus 28:18, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas esse domínio, ele é manifesto através da igreja, diz Efésios 3:10. Você consegue ver tudo que está no visível sob o domínio de Cristo? Isso é poesia, sabe? Se você perguntar a qualquer cristão assim, tudo que está no visível aqui está sob o domínio de Cristo? Aí você diz, está. Mas sabe, irmãos, Cristo e nós, esperança da glória, Colossenses 27, não é dizer assim, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo através da nossa oração. Veja isso aí. Porque pastor Cláudio disse assim, todas as enfermidades estão sujeitas a Cristo. Aí nós podemos responder, sim, todas as enfermidades estão sujeitas a Cristo. Isso é bom pensarmos assim. Mas dá um passo avante disso. Todas as enfermidades estão sujeitas a Cristo e eu vou provar isso através desta oração. Olha, aqui e agora, Cristo reina através da sua fé. Não basta crer que Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. É preciso dizer como Pedro e João, o que eu recebi, certo, irmãos? Isto eu vou ministrar agora, em nome de Jesus, levantando. Cristo é glorificado, ele diz João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Sabe, Jesus, sendo Deus, se despojou da deidade e veio como homem. Tudo que ele fez, irmãos, ele fez como homem. Porque senão você podia dizer, ele fez, mas ele é Deus. Não, ele fez como homem para que eu e você possamos compreender que nós podemos glorificar a Deus com essas mesmas obras. Aqui em Atos 26:16, ele disse para Paulo, mas ele disse para mim e para você também. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e eu lhe mostrarei o futuro. Eu livrarei tanto do povo como dos gentios. Sim, eu os envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo separado pela fé em mim. Sabe o que dizer o seguinte? Paulo, eu vou te dar uma habilidade de tirar as pessoas do império das trevas, da cegueira. Eu te dou uma eficácia para abrir os olhos deles e trazê-los para a luz. Há uma capacidade em você que vem pelo que, irmãos? Vamos ver essa capacidade de onde que vem? Pega lá 2 Coríntios capítulo 3. Essa capacidade, irmãos, ela vem por quê, irmãos? Porque Ele habita em nós. Se Deus não tivesse em nós, se não tivesse em Sansão, Sansão seria como qualquer homem. Mas veja o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por própria conta, por conta própria, por nós mesmos. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Deus nos fez capaz de ser ministros. Paulo, você é capaz de retirar as pessoas da idolatria, da cegueira. Irmãos, você crê que Cristo é capaz? Isso é bom. Se eu disser para você assim,
você crê que Cristo pode curar câncer? Aí você diz, eu creio. É bom você crer, não é verdade? Se eu disser para um cristão, você crê que Deus pode desembaçar a vista de alguém? Aí você diz, eu creio. Mas eu estou falando de Kairos. O tempo profético é aqui e agora. Nós somos o corpo de Cristo. Crer que Cristo pode curar câncer é bom, mas eu vou falar de uma coisa excelente. Crer que Cristo pode através da sua oração. Aí nós estamos falando. Nós pegamos o Cristo histórico e transformamos ele em canal profético. Nós estamos falando de uma fé profética no seguinte sentido: crer que ele pode através da sua oração, que ele conta com você. Se Deus perguntasse para Moisés, você crê que eu posso livrar esse povo ali de Faraó? Moisés disse, eu creio. Então você crê a tal ponto de entrar no meu projeto e de ser a minha boca e os meus atos proféticos? Aí está. Todo mundo poderia dizer, eu creio que Deus pode curar aquele aleijado na Porta Formosa. Mas crer a ponto de dizer o que eu tenho recebido, em nome de Jesus, levantando. Aqui estamos falando. Estamos falando de crer a ponto de, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4. Irmãos, que nossa fé possa ser uma fé profética aqui e agora. Porque, irmãos, se você chegar no estádio de futebol, né, e perguntar para as pessoas, 2 Coríntios 4,13 diz assim, crie, por isso falei. Temos esse mesmo espírito de fé. O que Deus disse para Josué? Josué, medita nessa palavra, que essa palavra nunca se aparte dos seus ouvidos. Foi isso que ele falou? Não. Não. Ele disse, que essa palavra nunca se aparte da sua boca. Irmãos, a palavra, a fé, ela entra pelo ouvido. Sabe, vamos dar um exemplo assim. Um cofre, né? Tudo que você vai pondo ali dentro, pérolas, barra de ouro, ele vai entrando, certo? Mas se você fechar aquele cofre e tiver com a conta atrasada, endividado, enquanto você não tirar aquilo que está no cofre, aquilo não será de nenhuma utilidade. Você pode ter no banco lá, 5 mil reais. Mas se você não passar o cartão e não tirar no caixa eletrônico, você não vai poder pagar o gás, que cortou o gás, está faltando gás, está entendendo? Tão importante quanto aquilo que entra, irmãos, é aquilo que sai. Você sabe por que a fé entra em você, queridos? Porque ela quer sair. Não retém os rios. Há um rio que corre do trono de Deus, diz Ezequiel 47:7, e que tudo, por onde esse rio passar, viverá. E sabe por onde passa esse rio? Qual é o canal, irmãos? Diz que rios fluirão do nosso ventre, que a boca do sábio é medicina. Então, como acontece, irmãos? A fé, ela entra pelo ouvido, e se for terra boa, onde que cai a palavra, irmãos? Guardei a tua palavra onde? Meu coração. Jesus falou assim, a minha palavra não penetra em vocês, vocês são malvados. Sabe, a terra ruim, a terra cheia de espinho, a semente não penetra. Mas quem ouve com a intenção de praticar, a palavra penetra e cria raiz e fruto. Veja. A fé vem do que, irmãos? Do ouvir, certo? Romanos 10:17. A fé, ela entra pelo ouvir, mas ela sai pelo falar. A Bíblia diz em Romanos 10:9-10, se você crer no coração, você não duvidar e falar com a sua boca, será. Está lá em Marcos 11:23-24 e Romanos 10:9-10. Irmãos, é importante crer, certo? Mas fé não é apenas crer. Crer é parte da fé. Mas você pode crer um montão, e isso não te servirá de nada. A Bíblia diz lá em Tiago que crer, até os demônios creem. A fé é crer e dizer. Não basta dizer sem crer. Aí é papagaio. Nome de Jesus que Paulo prega. Ele fala, quem é você? Não te conheço. Não adianta você dizer, se você não tem vida com Deus, o que você disser serão palavras vazias. Se eu pôr a mão sobre o enfermo, porque eu vi um pregador fazendo, né? Vou imitar ele, que nem um papagaio. Ele fez, eu posso fazer também. Em nome de Jesus agora, receba. Acontece nada.
Porque ele tem vida com Deus, ele está vendo algo. Ele está percebendo algo no seu espírito, certo? Quando ele diz, ele tem uma experiência com Deus. Tem vida com Deus. Então a fé entrou na vida dele. E quando ele fala com fé. Porque ele tem fé. A fé entrou. Então quando você falar, a fé vai sair. Se você tem fé, a fé sem obras é morta. Certo? Por exemplo, se você perguntar para as pessoas assim: você crê na cura divina? Elas dirão o quê? Eu creio. Aí eu pergunto: quantas vezes você ungiu alguém com óleo essa semana? Não, pastor, eu creio. Não estou falando disso. Quantas vezes você profetizou sobre os vales? A questão é que uma fé passiva, ela é como água parada. A fé, ela entra pelos ouvidos, irmãos, porque Deus conta conosco. Você sabe por que a fé está entrando na sua vida agora? Aquele que muito foi dado, irmãos. Sabe por que Deus tem enchido você de fé aqui? Porque lá fora você vai ter batalhas. E essa fé é para ser usada, não para ser guardada, não para ser armazenada. A fé que Deus nos dá, irmãos, é para nós termos obras. Então, a Bíblia diz da casa da rocha, é aquele que ouve e pratica. Se você crê que Deus está na sua vida, você precisa aprender a falar, a orar e agir como quem tem Deus, amém? Tem gente, irmãos, que fala como quem não tem Deus. Ai, meu Deus, eu estou desesperado. Ai, o que vai acontecer? Ai, não está dando certo. Ai, eu estou em depressão. Ai, porque Deus está longe. Ele está falando como quem não tem Deus. Aquele povo no deserto agia e falava como quem não tem Deus. O que é a fé, irmãos? É falar, orar e agir como quem tem Deus, certo? Deus não disse que estaria conosco para sempre. O que ele diz no último versículo do Salmo 23? Estarei com vocês todos os dias. O que ele diz em Mateus 28:20? Estarei com vocês todos os dias. O que ele diz em Hebreus 13:5? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Se ele disse que sempre está conosco, tem dia que nós não sentimos Deus. Mas nós não vivemos por sentimento. Seja todo sentimento mentiroso e Deus verdadeiro. O dia que eu não sinto Deus, eu vou ficar pelo que está escrito. Porque está escrito que Ele está sempre comigo. Agora veja. Deus está com você. Mas Ele vai fluir através da sua fé. Você sabe, Deus estava com todos os profetas, mas só agia através da fé dos profetas. Por isso que eu te digo, irmãos, esses sinais seguirão os que creem. Não disse a Bíblia em Marcos 16, do 16 ao 20? Esses sinais seguirão os que creem, que se porem uma mão sobre as pessoas, elas serão curadas, serão cheias do Espírito Santo e falarão em línguas celestiais. Elas não dizem isso? Elas não dizem que aquele que crer expulsará demônios? Ela disse isso. Agora, quando eu creio e tomo uma atitude, quando eu transformo a minha fé em atitude de fé, eu vou ver o que, irmãos? Resultados. Olha o que diz lá em João 15, versículo 8 na sua Bíblia. Sabe por que Deus me escolheu e escolheu você, irmãos? Porque Ele colocou em nós o seu Espírito Santo? João 15, 8. Porque Ele conta conosco. Sabe, para todo lado que você olha, você vê o diabo matando, roubando, destruindo, ou não é? E nós vamos fazer o que? Vamos ficar calados, omissos, esperando Deus abrir os céus e fazer algo? Tem gente que cita lá Isaías 64, né? Isso é Antigo Testamento, irmão, já passou, né? Se Deus abrisse os céus e descesse. Irmãos, Deus já abriu o céu, já desceu, já veio em Jesus, já ressuscitou, já habita em nosso coração. Olha o que diz João 15, 8. Quando vocês produzem muitos frutos, vocês trazem grande glória ao meu Pai. Amém? No que o Pai é glorificado, queridos? Em que você dê muito fruto. Agora veja o versículo 16. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Eu chamei para que vocês vão e produzam frutos duradouros, para que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então nisto o Pai é glorificado. Não foi nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu para que sejamos o que, irmãos? Frutífero. E sabe quais são os frutos dos nossos lábios, irmãos? Sabe? Vamos ver. Nós estamos bem focados, amém? Para que nós somos salvos, irmãos? Vamos ver lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. Queridos, Deus nos salva com propósito, amém? Buscar o reino de Deus, sua justiça.
Nossa comunhão com Deus, vestes limpas, azeite transbordando e boas obras. Você crê que foi salvo para as boas obras? Você crê que o Espírito que está em você é o mesmo Espírito que estava em Jesus na Galileia? Você crê que Deus flui através das suas mãos, da sua palavra? Então haja assim, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a gente fala assim, eu estou esperando nada de Deus não, pastor, eu estou aqui, mas não estou esperando nada de Deus. Então você não está na fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, assim, Hebreus 11:6 diz assim, eu já vou ler aqui Mateus 10:8, olha só, preste atenção. Em Hebreus 11 diz assim, que a fé é crer que Deus existe e que Ele presenteia, que Ele recompensa quando nós oramos. O que é a fé? É crer que Deus existe e que Ele acrescenta algo bom quando nós oramos, certo? Isso é fé. Se você diz assim, eu não estou esperando nada de Deus, então você não está na fé. Porque a fé espera que Deus faz algo quando nós oramos. Irmãos, aquela mulher disse consigo mesmo, eu vou tocar. E todo mundo tocava, mas ela disse, quando eu tocar eu vou ser curada. Irmãos, a fé é isso. É a expectativa de que aquilo que está escrito no papel vai acontecer através da nossa oração. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 8. Cure os doentes. Ele diz para orar pelos enfermos? Não. Jesus disse assim, fica alisando os enfermos, fica ali dizendo, tadinho, tá dentinho. Ele não disse isso. Ei, quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos banca. Quem crê, irmãos, que seria crueldade de Deus mandar fazer algo que nós não podemos fazer? Vá lá e faça. Mas como, Senhor, eu não consigo? Nós temos que crer que quando Ele manda, Ele banca, certo? Você crê, irmão, que você foi ungido para curar enfermos? Está escrito aqui. Ele não disse para orar por enfermos, né, Luiz Henrique? Aqui está escrito que ore por enfermos. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse, cure enfermos. Então como é que se deve orar? Como quem Deus mandou, então só vou obedecer. Deus mandou. Em nome de Jesus, seja curado. Assim que Deus quer que você ore. Isso é obediência. Não é assim, aquela oração com açúcar. Deus, se eu quiser levar, leva. Se quiser curar, cura. Deus, abençoa. Não é isso que Ele mandou fazer. O que Ele disse aqui? Ide e cure os enfermos. Irmão, vamos acordar, vamos despertar. Deus te ungiu e conta com você. Cure os enfermos. Jamais diga eu não posso. Quando algo está escrito, diga sim, tudo eu posso. Quando você orar por enfermo, diga sim. Quando chegava alguém para Jesus e falava assim, Jesus, olha para minha filha, eu falei assim, eu vou lá curá-la. Não diz assim. Ele disse, eu vou lá fazer uma tentativa, ver se quem sabe talvez, vamos ver se dá uma melhorada. Não, ele disse, eu vou lá curá-la. Vamos a partir de hoje ter fé. Vamos agradar a Deus. Ele diz assim, o que ele diz em Mateus 10:8? Ide, curai os enfermos. Como se deve orar para as pessoas? Como quem tem domínio da doença, da infecção. Nunca ore vendo, mas isso está desenganado. Mas isso é uma doença rara, crônica. Mas isso é terminal. Isso está muito avançado. Isso meu tio morreu disso. Isso não tem cura. Não, nunca veja a doença acima da sua cabeça. Veja tudo sob o seu domínio. Porque o domínio está em Cristo e Cristo está na sua oração. A Bíblia diz que o poder de Cristo está esperando nas nossas mãos. Ali está escondido a sua força. O que ele diz lá em Mateus 10:8? Ide, curai os enfermos. O que ele diz mais lá? Você crê que você foi ungido para isso? Você vai começar a agir e falar como quem tem essa unção? Ou é só os pastores? Esses sinais seguirão os apóstolos. Não, esses sinais seguirão quem, irmãos? Os que creem. E você crê? Está ouvindo essa palavra aqui pela internet? Você crê? Vai começar a orar como quem tem autoridade? Disseram, esse homem, Jesus, é diferente dos fariseus, porque ele ora como quem tem autoridade. Irmão, não envergonhe o Espírito Santo em você. Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sou tão indigno, pobre e miserável. Irmão, se cubra com o sangue de Jesus, tá? Se cubra com o sangue de Jesus, confesse o seu pecado e agora diga, em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo eu vou orar agora. Porque ficar se denegrindo não é humildade, não é incredulidade. Se Ele te chama de canal, é canal. O que Ele diz ali? Vamos ver? Cure os doentes, ressuscite os mortos. Ele está dizendo que você tem o poder para ressuscitar os mortos, não só os mortos físicos.
Não é só alguém que está lá no caixão lá e você chega assim, levanta aí, acabou, para com essa palhaçada. Não é só isso, ressuscitar os mortos espirituais, irmão. Pessoa que não quer Deus, que está desanimado, que quer o pecado, você chega perto dela e diz assim, eu vou orar por você. Deus, acorda essa pessoa, desperta essa pessoa, ressuscita essa pessoa. Deus diz que você tem esse poder. Agora você vai dizer, a Bíblia é mentirosa ou é verdadeira, irmãos? Se ela diz ressuscite os mortos, você pode. Você pode. Purifique os leprosos. Eu, se eu tocar no feridento, eu vou ficar feridento, estou morrendo de medo. Essa pessoa vai assim, eu vou pegar. Não, irmão, a unção que está em você vai curar aquela pessoa. Nenhuma peste, nenhuma praga. Não tenha medo. Olha o que diz ali, purifique os leprosos, expulse demônios. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Queridos, a fé é uma coisa maravilhosa. Mas a fé que nós estamos falando aqui, bíblica, nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, é uma fé que produz resultados. Quem crê, amados, que Deus nos deu uma fé que nos une a Ele? Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. No capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e 2, diz que essa fé nos dá acesso à graça de Deus. A fé nos conecta a Deus. Irmão, sabe como é que um ferro é conectado à eletricidade, irmãos? Através da tomada. A tomada conecta toda a energia para o ferro elétrico. Amém, irmãos? Aqui está dizendo em Romanos 5 e 2 que a fé nos conecta a Deus. Então nos conecta. Não vem dizendo eu acho que conecta, não sei se conecta, às vezes eu sinto que não conecta. Irmãos, a fé te conecta a Deus. Pastor, mas é que eu não tenho uma fé boa, sabe? Minha fé é meio ruim. Vamos ver o que diz Romanos 12, 3? Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes seja honesto em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Aqui está dizendo, irmãos, em Romanos 12, 3, que a todos foi dado uma medida da fé. Tudo que Deus faz é muito bom, amém? A fé que você tem, ela é muito boa. A fé que você tem te conecta a Deus. A fé que você tem é um canal que realmente te liga a Deus. Agora, além da fé, o que foi que nós falamos semana passada aqui, irmãos? A Bíblia diz, mesmo que eu tiver fé para remover montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Muitos naquele dia dirão, expulsamos demônios, curamos enfermos. O Senhor diz, aparta de mim, porque eu não te conheço. Irmãos, nós falamos aqui na parte 11, se você não ouviu, ouça novamente. A parte 11 de Kairos diz o seguinte: para que um ramo possa produzir fruto, precisa de duas coisas, irmãos. Ele permanecer conectado, aquele ramo tem que estar conectado no caule e recebendo os nutrientes. Ele diz, se você permanecer em mim, João 15,5, você vai dar muito fruto. Então, isso é a fé. Alimentar a fé dia a dia, ouvindo a palavra. Amém, irmãos? Orando. Mas não é só isso. A Bíblia diz assim, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Mas sabe o que ele diz também, Luiz Henrique? Se você não for limpo, você vai secar e ser lançado no fogo. Além da fé, nós precisamos do arrependimento. Estar nos arrependendo do mundanismo, da carnalidade, do pecado, da vaidade. Porque a fé sem o arrependimento, o que acontece, irmãos? Está ligado à videira, mas está cheio de bichinhos, está cheio de espinhos, e a semente acaba não crescendo. Então, tão importante quanto permanecer ligado é estar sendo limpo. A Bíblia diz que aquele que aceita ser limpo, ele vai dar muito fruto. Mas aquele que não aceita ser limpo, vai ser podado e lançado no fogo. Irmão, às vezes você prega uma palavra de Deus, a pessoa se ofende. Ela não quer ser limpa. Ela quer a bênção, mas quer continuar no pecado, no mundanismo, na carnalidade, na vaidade, na mentira. Né? Ela quer continuar, mas ela quer a bênção. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, além de nós estarmos ligados à videira, nós precisamos estar sendo limpos. Porque, irmãos, quando Jesus vier, as virgens que estavam com as vestes sujas, sem azeite, não subiram. Então, tão importante quanto ter azeite na candeia, que é a fé, as vestes limpas falam do que, irmãos? O temor, o arrependimento, a santificação. Essas duas coisas andam juntas, irmãos. Arrependimento e fé. Marcos 1,15. Tem gente, irmão, que vive se arrependendo. Ele vive se arrependendo, pastor, e claro. Está orando,
está jejuando, temendo a Deus, levando Deus a sério. Ele tem uma arma de defesa boa, sabe? O diabo não consegue colocar dardo nele, não. Ele se defende do mundanismo, ele leva Deus a sério, ele teme ao Senhor, ele não brinca com o pecado, ele tem arma de defesa, mas ele não tem arma de ataque. Na hora de orar, sabe como ele ora? Ó Deus, eu sei que eu não mereço, eu sou um pobre miserável, meu Pai, mas sabe, meu Deus. Irmão, ele tem arrependimento, mas não tem fé. Ele tem arrependimento, ele está prontinho, ele é um canal limpo, só falta ele dizer em nome de Jesus, mas ele não fala, irmão, ele não fala. E tem o atrevido, irmão, coração sujo, brinca com Deus, cheio de falcatrua, e no púlpito, ó, em nome de Jesus, diabo, de 4, o diabo número 4, agora, planta bananeira, né? Quer dizer, ele tem fé, mas não tem arrependimento. O que adianta ter fé e não ter arrependimento? Naquele dia o Senhor não vai conhecer. Mas o que adianta ter arrependimento, irmão, e não ter fé? Nós precisamos ter os dois. Para caminhar precisa dos dois pés, certo? Senão vira um crente saci, só o crente do arrependimento, né? Ou o crente da fé, né? Não, vamos ter arrependimento e fé. Coisa linda, nós podemos ver isso nos discípulos. Eles eram humildes, mas na hora de orar eles oravam como leão. Diante de Deus, humilde, certo, irmãos? Mas diante das lutas, do diabo, da aflição, das ondas, da febre, ousadia. E tem gente que é o contrário, irmãos. Diante das lutas, humildade. Ó Deus, eu sei que eu não mereço, mas se for da tua vontade. Está sendo humilde na hora que devia expulsar as ondas afundando o barco. Ele, ó Deus, eu sei que eu não mereço, glupe, glupe, mas se for da tua vontade, glupe, glupe. Na hora que é para ele ter fé, ele é humilde, irmão. E na hora que é para ser humilde, ele fica brabo com a pregação, fica nervoso com a santificação. Na hora de ser humilde ele não é, na hora de ser ousado ele não é, mas no Kairos nós discernimos o tempo e o modo. Há tempo, irmãos, para nós nos humilhar diante de Deus, mas há tempo em que Deus espera de nós uma atitude. Quando Moisés começou a se humilhar diante de Deus, disse: ei, eu te ouvi, o problema não é comigo não, levanta o teu cajado que eu abro o mar. Então tem horas, irmão, que a gente fica adiante de Deus. Ei, levanta. Fala em meu nome. Ora agora com autoridade. Irmãos, às vezes falta isso. Às vezes é hora de falar com o problema, não é hora de falar com Deus. E às vezes é hora de falar com Deus. E o sábio discernirá, irmãos, o quê? O tempo e o modo. Há momentos que nós temos que esperar calados. Há momentos, irmãos, que não adianta nós ficarmos dando murro em tempo de... Sabe, há momentos que nós temos que passar por algo, por uma experiência. Há momentos que nós precisamos esperar no Senhor, é ou não é? Mas há momentos que nós temos que profetizar e fazer algo acontecer. E não adianta fazer algo acontecer se não é o tempo de Deus. Porque Jesus tinha todo o poder, mas ele não fez pedras e pães. Quando disseram, vamos lá orar por Lázaro, ele falou, não vou, o Pai não mandou ir. Veja, ele podia ir lá, não podia? Mas ele estava cumprindo o tempo e o modo de Deus. Não é porque você tem poder que você vai ficar aí agora à torta direito. Disseram, vai lá, o teu amigo Lázaro doente. Ele falou, não vou, Deus não mandou ir. Aí passou uns dias, Lázaro morreu. Aí ele falou, agora eu vou. Falou, mas para que ir agora? Ele morreu, mas agora Deus mandou ir. Tem momentos, irmãos, em que nós temos que esperar no Senhor. Mas há momentos que nós devemos ser ousados. E o sábio discernirá o tempo e o modo. Quem crê que nós vamos orar e Deus nos dará esse Kairos, irmãos? Porque o Kairos ele é diferente do relógio. O relógio é assim, pastor Eclave. Deu meio-dia, posso almoçar. Deu 6 da tarde, posso sair do emprego. Esse é o nosso tempo. Esse é o Cronos. Deu 9h30, tem que acabar o culto. No Cronos, irmãos, tudo é muito previsível. Deu meia-noite, tem que dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo. No Cronos, a gente sabe mais ou menos o que fazer, mas no Kairos não. E João diz que em 3,8 que é como o vento, você nunca sabe. No Kairos, irmãos, você está em temor humilde. Jesus diz lá em João 5, 19 e 30, eu não falo nada, eu não faço nada, senão aquilo que o Pai me revela. No Kairos, irmãos, é assim, ó. Deus fala assim, chama aquela irmã lá. Você não estava pensando naquilo, irmão? No Kairos é assim. Paulo estava pregando para uma multidão. Diz que ele olhou no meio de um e falou, olha, aquele ali, ó, ouviu, a palavra entrou nele, ele está iluminado, ó. Levanta, está curado. Veja, no Kairos, irmãos, é tudo novidade de vida, você não sabe. Você não sabe o que você vai fazer, você não tem liturgia, você não sabe o que você vai pregar, porque você é como o vento, é novidade de vida. De repente você está andando na rua, Deus fala assim, para.
Aquela pessoa lá quer se matar, ora por ela. No kairós de Deus, irmãos, é tudo surpresa, você não sabe. E se você estiver no kairós de Deus, o mundo vai achar que você está louco, que você está fanático, mas você sabe que você está conectado com Deus. No kairós de Deus, irmãos, muitas vezes a pessoa que você pensa que não tem fé, Deus revela. E às vezes aquela que você pensa que é fezuda, naquele momento ela não está na fé. Irmão, não adianta, você pode pôr a mão, esfregar a mão assim, arrancar chumaço de cabelo da pessoa. Mas se naquele momento ela não está na fé, não tem a conexão. Porque Mateus 18 diz que dois concordar. Amém, irmão? O que ora e o que recebe. Se naquele momento eu não estou conseguindo crer, a Shirley pode orar, pode gritar, pôr a mão na minha cabeça, pode profetizar, não vai acontecer nada. Mas se eu estiver na fé, e ela estiver na fé, e ela só pôr a mão, antes dela orar, já aconteceu, irmão. Porque é um tempo profético. Sabe quando o azeite vai crescendo, e parece que está perdendo tempo? Você vem no culto, nada. O emprego não apareceu, a dor na coluna desapareceu, e você vem no culto e parece que não aconteceu nada. O familiar não se converteu. Ó, o azeite está subindo, certo, irmão? E você está ali, ó, e o azeite está subindo. Você está orando e não está acontecendo nada. E você está jejuando e não está acontecendo nada. Você vai na igreja, sai da igreja. Você vai na igreja, mas chega uma hora que transborda. É o kairós de Deus. A hora que você menos imagina, irmãos, o milagre acontece. A hora que você não imagina. Ana orou e jejuou desde que ela era adolescente até os 80 anos. E ela foi para o culto como ela sempre ia. Ela chegou lá no culto. Era um culto que só tinha 6 pessoas. Mas que culto é esse? Não vem ninguém, acho que é porque está frio, né? Tinha 6 pessoas. Estava lá o sacerdote, estava lá o menino Jesus, Maria, José, estava ela, mais outra pessoa lá, 6 pessoas. Aí Deus falou assim: neste culto vai cumprir a profecia. Jesus veio para ser apresentado, aqui está o Salvador do mundo. E Deus havia revelado para ela que ela não ia morrer. E para Simeão também, antes de ver o milagre, o Salvador cara a cara. E ela foi naquele culto, Patrícia, mas ela foi com expectativa. E Simeão também. De repente alguém bate lá: nós trouxemos nossa criança para consagrar no 7º dia. Ah, mas isso aí acontece direto, irmão. Para ser criança, para ser consagrado lá em Israel, quase que todo dia, Patrícia. Mas naquele dia entrou Maria, José, Jesus, estava lá Ana, estava Simeão, irmãos. E naquele dia, o kairós de Deus, Deus disse para Ana: Ana, isso que você orou e jejuou está na frente dos seus olhos, ali está o Salvador. E Simeão falou: agora pode me levar, Senhor, porque meus olhos viram o Salvador. Irmãos, expectativa é assim, ó. Se dá uma machadada na árvore, ela não cai, irmão. Esse que é o problema do cristão. Se dá uma machadada na árvore, irmão, ele não cai, irmão. Mas de repente se dá uma machadada, ela cai. Sabe o que significa? Nunca venha no culto dizendo porque não aconteceu no passado, não aconteceu no retrasado. Você vem assim, ó, como esperando nada. Irmão, diga: today is the day. Ou seja, hoje é o dia. Porque hoje o anjo do Senhor pode estar com a bandeja em cima da sua cabeça para responder uma oração que você ora há 20 anos. É ou não é? Hoje pode ser o dia da conversão daquela pessoa que você orou 20 anos. Hoje pode ser o dia em que aquele tumor vai desaparecer. Mas já atacaram o óleo, já oraram, já expulsaram. Irmãos, nunca duvide, porque a qualquer momento, tudo que Deus faz é inesperadamente, de repente. Quando você menos espera, não vai ser sem um arrebatamento? Irmãos, coisa de Deus é assim, ó. Nós estamos na expectativa, porque a qualquer momento aquilo pode acontecer. O dom brotar na sua vida, o seu familiar ser salvo, a tua vida mudar. Porque num dia Jó era o homem mais miserável, doente, ele estava cheio de ferida, tudo endividado, sua família toda destruída. É, não é, irmão? Num dia. No outro dia ele era o homem mais rico do mundo. Olha o que Deus pode fazer em um dia. Mas as pessoas se cansam. Já fui tantas vezes no culto, não aconteceu nada, hoje não vai acontecer nada. A gente acaba desmotivando, desistindo. Mas eu te digo, se você é uma virgem prudente, você está aqui. Deus, hoje, se o Senhor tem promessas, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, algo a acrescentar ou algo a tirar, eu estou aqui, Pai, eu creio. Eu creio num Deus que faz milagre. Eu creio num Deus que arranca de mim o pecado, o vício, a tristeza, a depressão. Eu creio num Deus que muda a minha família. Irmão, você está aqui na fé? Que Deus pode fazer algo aqui hoje, aqui, agora.
Você pode crer que hoje pode ter uma resposta na sua vida, na sua alma, na sua vida espiritual, um dom que vai mudar esse bairro. Irmãos, de repente o dom vem sobre uma pessoa em Atos 10 e toda a sua família é salva. De repente, Paulo está andando em estrada de Damasco sem nenhuma expectativa, a glória de Deus vem sobre ele. Um dia Isaías está ali orando como todos os dias, a glória de Deus vem sobre ele, irmãos. Um dia Deus aparece numa sarça ardente para Moisés. Um dia Deus aparece, irmãos, para Davi, para José, para Pedro. É assim que é a vida da gente, irmãos. Quando você menos imagina, o cálice transborda. Você crê que teu cálice está transbordando? Vai enchendo de azeite, vai enchendo. Porque quando transbordar, irmãos, aquilo que você pensou que era impossível acontece. Num piscar de olhos, instantaneamente. Porque Deus não é esquecido daquilo que Ele prometeu. A tua fé está alcançando. E quando a tua fé chega naquele ponto que Deus pode operar, Ele opera. Por isso nunca desista. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, nunca desista de semear o bem. Nunca desista. Seja como aquela viúva que insiste, que bate, que clama. Nunca desista, porque tudo que Deus tem para mim e para você é através da fé. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, amém?